Tal inversão e erosão de nossos valores e esgarçamento do tecido social na escala e velocidade atuais só se tornaram possíveis quando encontramos um estoque de energia, primeiro o carvão mineral, depois o petróleo e o gás natural. Associado com a tecnologia e as máquinas, uma colher de petróleo contém a energia equivalente a um dia inteiro de trabalho humano braçal. Um barril de petróleo equivale a algo entre 4,5 a 11 anos de trabalho humano, ou 6.000 pessoas realizando um trabalho braçal por dia. Nate Higgins, 2021. Ainda assim, porque os governos imprimem dinheiro à vontade, o preço da comercialização de um barril de petróleo gira em torno de $80. O uso da moeda fiduciária em uma era na qual temos acesso à energia barata está nos fazendo perder a noção da realidade. Nós usamos o dinheiro como um símbolo de energia. Na física, a energia é definida como a capacidade de realizar trabalho. O dinheiro, então, é uma nota promissória sobre uma energia e recursos futuros, e a dívida é uma promissória sobre um dinheiro futuro. Reagan, 2021. O PIB global da economia de crescimento em 2025 foi de 115 trilhões de dólares, mas a dívida global chegou a 338 trilhões de dólares. É óbvio para qualquer pessoa que vem acompanhando o retorno no investimento das corporações petroleiras em suas prospecções e os conflitos geopolíticos que nós já entramos em uma era de declínio energético. Em suma, nós não temos o estoque de energia necessário para transformar esses 338 trilhões de dólares em trabalho realizado e que os estados, os bancos, as corporações e os bilionários não vão conseguir pagar suas dívidas. Mas sabemos muito bem que os dispositivos de proteção para que as elites financeiras mantenham seu status quo já estão sendo implementados. As moedas digitais do Banco Central, no Brasil chamada Drex, são uma ferramenta essencial nesse plano de controle durante o colapso. É um dinheiro completamente programável. O governo terá controle total de todos os dados e de todas as transações, mas também o poder de colocar um prazo de expiração para o uso do recurso ou mesmo um limite geográfico para determinar onde podemos gastá-lo. Esse declínio energético não é um problema, porque é impossível resolvê-lo. Lidamos no momento com um predicamento, uma situação ou uma circunstância que envolve escolhas difíceis. É impossível manter qualquer semelhança com a civilização atual com significativamente menos estoque de energia disponível. A maioria das pessoas também não está disposta a levar uma vida com orçamento energético baseado no fluxo solar. E enquanto a grande maioria segue buscando poder consumir mais, os estados têm comprado quantidades recordes de ouro e prata e os bilionários estão investindo em terras. É verdade que o investimento em terras está diretamente ligado com acesso a recursos como água para os centros de dados das inteligências artificiais e minérios para microchips eletrônicos, baterias e painéis solares. Mas a terra tem uma função importante por si só durante o declínio energético e o colapso econômico que vivemos. Ela constitui uma reserva de valor, uma das 3 importantes funções do dinheiro. No estudo da economia, o dinheiro é definido por suas funções: meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Como meio de troca, vemos os estados alienando nosso direito à privacidade em nossas transações. Como unidade de conta, uma vez que entendemos que também é um símbolo para a energia e que esse estoque está em declínio, percebemos uma enorme desconexão com a realidade biofísica. Por fim, se não teremos energia suficiente para transformar as dívidas em trabalho realizado, o dinheiro que usamos não será capaz de reservar valor no futuro. Por isso, os países e os super ricos têm investido em ouro, obras de arte, terras, imóveis, ações, fundos de investimento e criptomoedas, especialmente o Bitcoin. Mas essas 3 funções não são o que o dinheiro é. O dinheiro é um acordo dentro de uma comunidade para usar algo padronizado como meio de troca. Lietari Dune, 2013. Moedas complementares que funcionam em paralelo com a moeda do Banco Central, moedas cooperativas, criadas para encorajar a cooperação ao invés da competição, e moedas locais, criadas para funcionar dentro de uma comunidade, Lietari e Dune explicam, podem se especializar de maneira que a moeda convencional não pode. Mas como essas moedas alternativas não são ferramentas para poupar ou investir, em termos técnicos, para ser uma reserva de valor, essa justaposição de funcionalidade, de serem meio de troca e reserva de valor ao mesmo tempo, causa um conflito de empurra e puxa. Pelas análises de Graeber, Eisenstein e Orlov, eu não vislumbro, como muitos libertários e anarcocapitalistas o fazem, que o retorno do sistema econômico para o padrão ouro vai resolver a inversão
que o uso demasiado do dinheiro criou na pirâmide do relacionamento humano. Simplesmente porque o que causou essa inversão não foi o dinheiro, mas o acesso ao estoque de energia barata que ele representa e que está em declínio. Por isso também, não acredito que qualquer criptomoeda, pelo simples fato de ter um limite de quantidade existente pré-programado, possa, contra os limites biofísicos de estoque de energia existente, manter um aumento exponencial em seu valor. Ainda assim, eu tenho a certeza que uma moeda descentralizada, sem a necessidade de um banco central, resistente à censura e bloqueios e que respeite o direito das pessoas à privacidade em suas transações, é extremamente importante. Mesmo que consigamos trazer de volta a economia da dádiva para a base da pirâmide do relacionamento humano e que o comércio, em função do declínio energético, fique cada vez mais restringido. Um bom exemplo do quão fundamental é a existência de uma moeda descentralizada e quem percebe a gravidade dessa necessidade pode ser encontrado em um depoimento de Yanis Varoufakis, ex-ministro da Economia da Grécia, durante a crise econômica de 2008, uma das maiores lideranças da esquerda na atualidade e autor do livro Tecnofeudalismo, O que Matou o Capitalismo. Logo depois que o Bitcoin foi criado, em 2009, perguntaram a Varoufakis o que ele achava da criptomoeda, ao que ele respondeu que o Bitcoin era uma grande solução para um problema que ainda não existia. Pouco tempo depois, em 2011, a adoção do Bitcoin salvava o Julian Assange e a Wikileaks da censura e falência quando todos os países juntos se curvaram à vontade dos Estados Unidos e recusaram deixá-los usar o sistema bancário. Se quisermos construir vidas dignas e manter a capacidade de dissidência desse viver agrário, enquanto tocamos empreendimentos e atividades que por vezes terão que ser clandestinas, então, mesmo que consigamos estabelecer a dádiva e o escambo como expressões da abundância que essa vida pode trazer, como Assange, teremos que usar uma moeda resistente à censura e bloqueios encomendados pelo status quo. Se o viver e a produção ecológica não adotar as moedas descentralizadas, teremos abundância entre vizinhos, mas seremos alienados de bens e serviços essenciais que talvez não existam no campo. Por outro lado, se todos aqueles que acreditam que vão ser livres porque resolveram usar uma criptomoeda com limite de quantidade existente pré-programado não trabalharem para estabelecer relações dadivosas e simétricas com quem vive no campo, muito em breve eles terão bastante liberdade econômica e nenhum alimento nutritivo e sem veneno para se alimentarem.